Mas se por um acaso você não veio com prazer para a casa de Deus, deixe-me orar por você. Porque tem que vir com prazer para a casa de Deus. Foi como o pastor falou. Vocês vieram para ouvir a voz de Deus. E se vocês entraram aqui com o coração triste, quebrantado, confie em Deus. E ore nesse instante comigo. Essa oração é especialmente para aqueles que estão perdendo o prazer de vir à casa de Deus. Para aqueles que vivem como se fosse uma praça. Mas se por um acaso você veio com esse intuito, está no lugar certo, que não está aqui, que está na praça, que aqui você vai ouvir a voz de Deus. Deixa eu orar por vocês. Deus, em nome de Jesus, te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Amém. Por estar aqui na tua casa, poderíamos estar em qualquer outro lugar, Jesus. Nós estamos aqui para te adorar, pois és a razão da nossa existência aqui na terra, Senhor Deus. E se alguém aqui, Senhor Deus, que está tendo o prazer de estar aqui, que está tendo o prazer de te adorar, toca a alegria da tua salvação, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, e restaura a alegria que te perdeu. Senhor da glória, porque para te servir exige muito bom humor. Senhor da glória, nos abençoa tudo quanto há de ser dito aqui, e que prevaleça e predomine sempre a tua santíssima vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixando marcas. Como tem sido o seu proceder? Qual o tipo de marca que você tem deixado na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor? Positiva, construtiva ou negativa, destrutiva? É um tema bastante interessante. Quer queira, quer não, eu deixo marca na vida das pessoas. Você deixa a marca na vida das pessoas. Eu não estou falando de todas, mas pelo menos de uma. Então, muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com o que você diz. Vigie nas palavras. Tá bem? Então, vamos meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, iniciando a leitura do verso 3. Todos acharam? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Para isto fui designado pregador. Até aí, irmãos. Glória a Deus. A Bíblia, ela é bem clara em dizer o desejo de Deus para a nossa vida. O desejo de Deus é que todos os homens, incluindo também as mulheres, envolvendo a humanidade, se salvem. Este é o desejo de Deus. Aleluia. Mas quem decide é você. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas quem decide é você. A decisão está em suas mãos. E para falar de Jesus, irmãos, eu vou ser sincero, eu sou que nem o pastor, me empolgo, viu? Porque é muito gostoso falar aquilo que a gente vive. E viver ao lado de Cristo, ter uma experiência ao lado de Cristo, não é seguir religião, não é simplesmente vir à igreja, e sim um relacionamento profundo com o nosso Deus. Amém? A Bíblia diz que e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Prossigamos e conheçamos em conhecer ao Senhor. Prossiga e não desista. Continue e insista em conhecer ao Senhor. Este é o desejo de Deus a
na vida de cada um aqui, deixando marcas. Quando eu estava em casa meditando, eu me lembrei. Estava me lembrando que, quando eu não era cristão, eu sempre procurei ser um rapaz notável, queria ser amigo de todos, mas nem todos são nossos amigos. Mas enfim, eu procurava estar próximo daquelas pessoas que realmente queriam o meu bem. E sabendo que muitos torciam para que eu tropeçasse, mas Deus me sustentou e Ele me resgatou. Antigamente eu falava com a ênfase, com o maior empenho sobre o time que eu torço. Hoje eu me converti, hoje eu sou convertido e eu falo com muita motivação de Jesus. Para representar o nome de Jesus, conte comigo. Domingo passado eu estava aqui cantando pela misericórdia de Deus. Não dei a perfeição, porque eu não sou músico, mas dei o meu melhor, porque vim para o Senhor. Hoje eu estou aqui ministrando a palavra de Deus. Amanhã, sábado, se Deus permitir, estarei traçando ao concreto, porque para Deus estou à disposição, irmãos. Tem seres humanos que é incrível, quando não tem problema nenhum, quando não tem nenhuma dificuldade, Ele mesmo cria, principalmente se tratando das coisas de Deus. Existem pessoas que não estão fazendo nada, mas quando eu lembro de ler a Bíblia, no instante ele inventa alguma coisa para fazer, principalmente para vir à igreja. Fique atento. Quantas vezes a gente culpa, dá até honra ao diabo. O diabo me impediu de vir à igreja. Quantas vezes esse diabo é nós mesmos que fazemos, irmãos? A dificuldade muitas vezes somos nós mesmos que fazemos. Por quê? Todos os dias, de segunda a sexta, em alguns casos de segunda a domingo, todos, ou quase todos, vão ao trabalho. Pode chover canivete, mas vão para o trabalho. Porque para as coisas de Deus é diferente. Eu estava fazendo uma reflexão relacionada à minha vida. Eu vinha refletindo, falei, por que para o homem eu trabalho até mesmo dia de domingo, mesmo reclamando na frente ou por trás, mas eu vou contrariando a minha vontade? Por que para Deus eu vou ficar colocando empecilho? Irmão, para falar de Jesus, não coloque dificuldade. Represente o nome de Cristo. E eu me recordei de uma experiência que eu tive uma vez, que eu fui convidado para levar uma palavra para os jovens em um campo de futebol. Nesse dia eu estava machucado e só fui mesmo para falar do amor de Deus, de uma grande realidade da qual não podemos negar. A vida, ela é cheia de incertezas. É cheia de incertezas. Por exemplo, estamos aqui hoje, mas não sabemos o que há de acontecer no dia de amanhã. Por isso, irmão, adore ao Senhor, porque não sabemos o dia de amanhã. E eu cheguei lá no meio daqueles jovens, fiz aquele círculo grande, e com a ousadia que Deus me deu, eu comecei a falar de Jesus para eles. E eu disse exatamente essas mesmas palavras. No mundo, o mundo é cheio de incertezas, mas também tem as suas certezas. É certo, todo mundo aqui vai morrer um dia, é fato. Isso que eu estou falando não é para assustar ninguém não, mas é uma grande realidade. Não sei o dia, não sei a hora que eu hei de padecer, mas quando isso acontecer, não precisa ficar preocupado não, meus irmãos. Tenho certeza de onde eu estarei, ao lado do meu Jesus. E eu cheguei para aqueles jovens, aquele círculo grande, e eu no meio, eu disse para eles, João 5,24, em verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não tem a vida eterna. Isso não é religião que garante não, irmãos, é Jesus. Eis
Uma das certezas que Deus nos garante: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Eu citei outro versículo também, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus só trabalha na certeza, queridos. Passou-se o tempo, uma semana, aqueles jovens foram impactados, não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus. E eles comentavam que realmente a morte é uma certeza, mas a vida eterna também é uma certeza que Jesus nos dá e Ele garante. Muitos encaram até como uma forma estúpida na era do avanço tecnológico falar de céu e de inferno no mundo moderno. Mas na verdade, por mais que queiramos viver negando esta realidade, ela não vai deixar de existir. E aqueles jovens, eles estavam, depois eu fiquei sabendo, tramando para vir à igreja, combinando para vir à igreja. Mas é como eu falei, o dia de amanhã pertence a Deus. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Passou-se uma semana, passou-se 2 semanas. Aqueles jovens se reuniram e iam ter uma festa no Filhinha de Lore de Freitas. E lá iria acontecer um chá de fraldas, chá de bebê. E aquele jovem, um dos, que assim quando ele chegou na empresa, eu aceitei no meu coração: eu vou falar do amor de Deus para esse rapaz. Isso é muito gostoso, queridos. Quer ver só uma coisa? Você pode evangelizar, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, mas escolha de uma das pessoas, invista em oração pela vida daquela pessoa. Não se contente até o ponto de você não ver ele convertido, até você ver ele convertido. E eu comecei a falar do amor de Deus para ele, ganhei a confiança dele, fizemos uma amizade tal que em 3 meses parecia que já conhecíamos há anos. E ele conversava comigo, eu conversava com ele, falando das coisas do amor de Deus. E eu percebia no olhar dele que ele tinha muita vontade de servir a Deus. Mas muitas vezes o que é que acontece? As pessoas pensam: poxa, o que é que meus amigos vão pensar de mim? O que é que vão falar de mim? Ser crente? Parece até uma coisa cafona, né? Mas é a melhor coisa desse mundo. É verdade. Ser crente na pessoa de Jesus é viver a vida verdadeiramente, intensamente. E para representar o nome de Cristo, estou sempre à disposição, conversando com Ele. Acredita, o diabo ele não está brincando de matar. Ele não está brincando de matar, ele está matando mesmo. Ele estava no chá de fraldas, Filhinha. E ele convidou uma boa parte dos jovens do trabalho para estarem ali. Graças a Deus aconteceu imprevisto, eles não foram. E nesse chá de fralda tinha vários jovens que infelizmente eram envolvidos na criminalidade. Mas como que acontece? Quem deve está no meio de quem não deve, para o pato, como diz na gíria. O carro chegou, parou de frente com a casa e não quiseram saber que estava passando na hora. Começaram a defragar tiros. E esse amigo, do qual eu estava falando de Jesus para ele, ele infelizmente foi o único a ser baleado. E ele estava com a roupa igual a roupa que os caras queriam, o outro rapaz. Ele tomou um tiro e não tinha percebido que tinha tomado um tiro, e começaram a defragar os tiros, e ninguém sabia que era tiro. Depois que, quando ele olhou para a barriga dele, ele estava sangrando. Ele vai, é tiro. Quando ele se deu conta, ele já tinha levado 2 tiros.